Namo Bhagavate Vasudevaya. Om 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 Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Murti Samadhi Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, 11º canto, 10º capítulo, verso 12, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, Krishna é Krishna que está diretamente ensinando, né? Vale a pena lembrar que isso é Krishna diretamente ensinando a Uddhava, porque em outros trechos do Uddhava Gita, Krishna estava repetindo uma história mais antiga, que até Krishna cita autoridades, porque esse é o padrão védico. Mas aqui é Krishna diretamente ensinando, então isso aqui é exatamente como um Bhagavad Gita, então é muito interessante. E lembrando que o tópico do capítulo é a natureza da atividade fruitiva, ou seja, é o início da vida espiritual, é você entender a matéria e a espiritualidade, e Krishna está abordando, né, ele abordou o básico, você não é o corpo e tal, e agora ele vai abordar outro assunto essencial, que é o guru, porque no verso anterior ele falou sobre a importância do cultivo de conhecimento. Então sempre vão juntos essas duas coisas. Quando Krishna fala sobre o cultivo de conhecimento, ele fala do guru. Ele faz a mesma coisa na Bhagavad Gita, né? No capítulo 4, que tem o nome de Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, é naquele capítulo que no verso 34 ele fala sobre o guru. Então vai mais ou menos junto, é como eu brinco assim, é a bula, né? O remédio é o conhecimento e a bula é que você deve buscar um profissional da área para lhe guiar, né, na aplicação do conhecimento. Você não deve tentar fazer isso sozinho. Então vamos ler junto o verso 12. Acharyoraniradyasya Antevasyutararani Tatsandanam pravachanam Vidyasandhi sukhavaham Acharyoraniradyasya Antevasyutararani Tatsandhanam pravachanam Vidyasandhi sukhavaham. Quem quer tentar? Acharyoraniradyasya Antevasyutararani Tatsandanam pravachanam Vidyasandhi sukhavaham. Acharyoraniradyasya Antevasyutararani Tatsandanam pravachanam Vidyasandhi sukhavaham. Acharyoraniradyasya Antevasyutararani Tatsandanam pravachanam Vidyasandhi sukhavaham. Alguém mais quer tentar?
Acharya, Acharya, o mestre espiritual. o mestre espiritual. Arani, Arani, graveto sagrado, graveto sagrado, usado no fogo sacrificial. usado no fogo sacrificial. Adyaham, Adya, segurado embaixo. segurado embaixo. Syat, Syat, deve ser considerado. deve ser considerado. Antevasi, Antevasi, o discípulo. Uttara, na parte de cima. na parte de cima. Arani, Arani, graveto. graveto. Tatsandhanam, Tatsandana, o graveto do meio. o graveto do meio, Que liga o graveto de cima que liga o graveto de cima e o de baixo. e o de baixo. Pravachanam, Pravachana, instruções. instruções. Vidya, Vidya, conhecimento transcendental. conhecimento transcendental. Sandhi, Sandhi, como o fogo como o fogo proveniente da fricção proveniente da fricção que se espalha pela lenha. que se espalha pela lenha. Sukha, Sukha, felicidade. felicidade. Avaha, Avaha, trazendo. trazendo. Tradução, repita comigo. Pode-se comparar Pode-se comparar o mestre o espiritual mestre espiritual ao graveto inferior. ao graveto inferior. Nunca pensou assim, né? Então agora você pode pensar no seu mestre espiritual como graveto inferior. Não, peraí. O discípulo, O discípulo, o graveto superior. o graveto superior. E a instrução dada E a instrução dada pelo Guru pelo Guru ao terceiro graveto ao terceiro graveto colocado entre eles. colocado entre eles. O conhecimento transcendental O conhecimento transcendental que o Guru transmite ao discípulo que o Guru transmite ao discípulo é comparado ao fogo é comparado ao fogo que surge do contato entre eles, que surge do contato entre eles, o qual reduz às o cinzas qual reduz as cinzas a escuridão da ignorância, a escuridão da ignorância, trazendo grande felicidade trazendo grande felicidade tanto ao Guru tanto ao Guru quanto ao discípulo. quanto ao discípulo. Vou repetir agora. Pode-se comparar o mestre espiritual ao graveto inferior, o discípulo ao graveto superior e a instrução dada pelo Guru ao terceiro graveto colocado entre eles. O conhecimento transcendental que o Guru transmite ao discípulo é comparado ao fogo que surge do contato entre eles, o qual reduz às cinzas a escuridão da ignorância, trazendo grande felicidade tanto ao Guru quanto ao discípulo. Então, Krishna fez essa comparação à cerimônia de fogo. Quem já viu um Agnihotra, cerimônia de fogo, então tradicionalmente você começa com os gravetinhos, parece que eles tinham um programa um pouco mais profissional que o nosso, né? Aí tinha um gravetinho especial, 3 gravetos, assim, já a gente bota um monte de graveto, né? Parece que não é bem o padrão. Né? Então tinha os 3 gravetinhos iniciais que se começava a cerimônia. E aí eles vão se apoiando. Então deu esse exemplo, né? Que um vai apoiando no outro e que vai juntar os dois é a transmissão de conhecimento. E essa união dos 3, Guru, discípulo, conhecimento, faz o fogo surgir, fogo esse aqui comparado ao conhecimento transcendental, Vidya. Vidya, a palavra sendo usada aqui, lembrando que na tradição védica, né, na cultura védica, é bem normal dizer que a raiz de todos os problemas é avidya. É o contrário, a no começo da palavra vidya, que é ignorância. Então esse fogo, ele vai queimar o avidya, a ignorância. E o que é interessante no final, que é a mais pura verdade, é que esse processo de queimar a ignorância
Ele traz muita felicidade ao guru e ao discípulo. Que é bem assim mesmo. Não é um processo assim que tipo o guru já tá. Não, o guru tem o maior prazer mesmo. O processo realmente é mutuamente agradável. Né? Sempre realmente é. Então tem um prazer muito grande, por isso que é natural, assim. O guru agradece a presença do bom discípulo. A oportunidade de poder explicar é uma bênção para o guru. E claro, para quem está ouvindo é uma bênção, né? Para o discípulo que está ouvindo é uma bênção. Então todo mundo sai abençoado. Realmente é um prazer muito grande. Apesar do... mas o guru já não falou isso 1000 vezes? Mas mesmo assim é um prazer enorme. É difícil explicar, porque como é algo transcendental, como é um serviço direto a Krishna, a realização do Dharma do Guru, ele está cumprindo seu Dharma a serviço de Deus em consciência de Krishna, então é tudo de bom, né? É a perfeição da vida, você cumprir seu Dharma a serviço de Krishna, em consciência de Krishna. Então seja lá o que for que você está fazendo nessa consciência, você vai ficar muito feliz. E o que dizer então desse serviço? De iluminar. Que Krishna diz na Bhagavad Gita: não há servo mais querido a mim do que esse que explica a Bhagavad Gita. E nunca haverá. Ele ainda dá um... E nunca haverá. Não tem e nunca vai ter. Porque esse é o prazer maior de Deus. É ver as pessoas sendo iluminadas. Claro. Né? Se você é um pai, Krishna é nosso pai, mãe, avô. Se você é um pai e você está vendo seu filho, né, numa situação de confusão, de loucura, de perdido, nada vai te dar mais prazer que ver ele voltando ao seu bom senso. Nada pode ser mais agradável que isso, né? Nada. Essa iluminação. Então esse processo realmente é tudo de bom. E por que então o Guru? Por que a gente tem que ter o Guru? Você pode só pegar as escrituras, né? Você pode, quando você pega, hoje em dia a gente tem, né, o livro impresso, antigamente não era muito comum, porque era tudo escrito à mão, então era muito raro você conseguir era chamado manuscrito, escrito à mão. Era muito difícil eu conseguir um manuscrito, né, do Srimad Bhagavatam alguns séculos atrás, imagina. Né? Então era muito difícil, mas você poderia até pegar e tal. Mas, quando você tem um livro impresso como esse, já com significados, então ele funciona, já é tipo, já vem o texto, já vem com o Guru embaladinho. Então tem um efeito. Né? Você pega Bhagavad Gita como ele é de Prabhupada, como eu fiz, eu li sozinho e teve o efeito. Eu tive o Gita, eu tive a Gita e eu tive o Guru, Prabhupada, me explicando cada verso. Funciona. Você você ilumina. Você vai se iluminando, né? Você pega assim um guia completo da Bhagavad Gita, de Srila Charadeva, ele te explica toda a Bhagavad Gita, ele está lá te explicando. Então, funciona. Aí você lê o texto. Legal, já funciona. Então, isso aqui já é uma tecnologia moderna que dá certo. Isso aqui dá certo, né? Você está tendo um vídeo, é a mesma coisa. Estou falando aqui no vídeo, está gravando, então você está com o texto, o comentário e mais uma explicação. Então, funciona. É legal. Mesmo assim, ainda é muito interessante, praticamente essencial, você ter um contato com o Guru vivo. De preferência o mesmo que está te trazendo tudo isso. É essencial, porque você ainda vai ter dúvidas. Você ainda vai, assim, alguma coisa pode te tropeçar. Porque as coisas vêm, é difícil saber o que vai surgir de dúvida na sua cabeça. Mas vem dúvidas. Está tudo lá explicado, mas às vezes você não conseguiu conectar A e B. Aí você ficou perdidão e você precisa do Guru e fala, não, olha aqui, ó. Ah, tá bom. Entendi. E na medida assim, no começo você precisa mais e depois praticamente a coisa acontece automaticamente no coração. Depois de um tempo, você não consegue nem pensar numa pergunta a fazer. Porque você já pensa a pergunta, já vem a resposta.
Você já começa a saber, né, com o avanço, depois você já leu bastante. Mas de qualquer jeito, ainda assim é bom ter, porque vai que tem uma dúvida assim, né? Não custa. Então é importante essa presença esse contato com o Guru. Por isso que na Rupa Goswami diz que o primeiro passo da vida espiritual é aceitar o mestre espiritual. Esse aceitar o mestre espiritual não é o que a gente pensa hoje em termos da instituição moderna, que é tomar iniciação. Não, isso é outra coisa. Aceitar o mestre espiritual é você, entre tantos caminhos espirituais do mundo, entre tantas coisas que estão sendo faladas, tantas coisas, tem de tudo, especialmente hoje. Você literalmente tem de tudo. Mas então aceitar um mestre espiritual é que você entre esse universo de tantas linhagens espirituais e conceitos e nova era, aí tem uma pessoa falando de física quântica, e outra está falando para você tomar ayahuasca, e tem isso, e tem aquilo, e aí tem o budista, e tem o pastor, e tem o rabi, e tem entendeu? A nação islâmica. Quer dizer, aí dentro disso tudo, você escolheu um mestre espiritual, você vê que você refinou a sua busca. Você não só pegou a categoria, não, vou seguir o caminho da autorrealização em yoga. Ok, mas em yoga também tem um monte de gente. Para Rishikesh está cheio de ashram, está cheio de gente, está cheio de... E aí? Não, dentro disso aqui, peraí, eu vou nessa linha aqui de Bhakti. Mas dentro de Bhakti também tem um monte de gente. Não, mas dentro de Bhakti eu vou Prabhupada. Ok, agora você aceitou o mestre espiritual. E dentro de Prabhupada também tem, assim, ainda assim tem umas linhagens, né? Porque agora já, né, Prabhupada já foi. Então aí eu vou... Qual que está mais assim na minha história? Com qual que eu me identifico mais? Não, eu vou nesse aqui, Krishna West, não sei o que, Acharya Giridhari. Então, aí você pode fechar a coisa assim. Então, aceitar o mestre espiritual significa que você, nesse universo todo, você achou a sua escola, achou o seu caminho. E você está garantido nisso aí, entendeu? Isso é que é encontrar o mestre espiritual. E aí você leva a sério. E aí dali para frente, uma vez que você encontrou o seu mestre espiritual, você não precisa mais ficar, não é que você tem que ficar, né? Mas você não precisa mais ficar também assim, você não vai ficar lendo de tudo, fazendo qualquer coisa, porque você já tem um caminho e você tem muito trabalho para se aprofundar naquele caminho. Você vai precisar se dedicar muito, então não dá para você ficar atirando para todos os lados, você vai ter que, não, peraí, esse caminho aqui, então vamos lá, né? Vamos bem fundo. Depois que eu fizer ele super fundo, há anos e anos e anos e anos e anos, aí tá bom, aí depois eu posso voltar, né? Mas enquanto eu estiver satisfeito e sentindo que eu estou no caminho, você tem que ir fundo, você não pode ficar, faz um pouquinho daqui, agora também vou fazer outra coisa, que aí você não aceitou o mestre espiritual, você está procurando então. Você está procurando. Então tem uma misturinha, assim, não é que a gente ficar bitolado, mas também não dá para a gente ficar sempre fazendo de tudo, porque senão você não vai progredir. Você não vai ter a profundidade, você não vai ter a base suficiente para ir fundo. Então é necessário você ter um processo que você fala, não, tudo bem, respeito tudo mais, está tudo legal, mas quer saber? Eu achei meu caminho. Então deixa eu ir fundo nele, deixa eu ser um praticante sério e aí sim, um discípulo, deixa eu ser um discípulo fidedigno. Porque já que eu achei um mestre espiritual bacana, agora cabe a mim ser um bom discípulo. E discípulo, a palavra é disciplina. Você tem que ter disciplina para ser um bom discípulo. Você vai seguir as instruções do mestre espiritual, a prática que ele recomenda, o sadhana que ele recomenda. E, por exemplo, uma sugestão que ele recomenda, olha, fica sério nesse caminho aqui, não fica fazendo de tudo. Não dá para você ficar, agora aceitei Prabhupada e em seguida você está lendo um livro de Osho. Não, peraí, então, o que você está fazendo? Você nem leu ainda os livros todos que eu estou recomendando, você já está fazendo o que é isso? Não, agora eu vou ler a autobiografia do yogi. Nada contra, mas então você não escolheu ainda, então você não é um bom discípulo ainda. Você tem que primeiro, então continua se procurando. Quando você decidir, aí você seja um discípulo. Por enquanto você não é discípulo de ninguém, então. Esse é o perigo.
Isso que a gente vê muito, né? Porque na espiritualidade moderna, o que virou moda é de você pegar um pouquinho de cada coisa que lhe agrada. Essa aqui é a moda. Essa é a moda, esse é o grande, é uma coisa assim ruim da espiritualidade moderna. É que ninguém se aprofunda. Então eu vou lá, faço um retiro com um budista tibetano e ele fala uma meditaçãozinha que eu gostei, eu vou pegar aquilo ali. Aí depois eu vou lá e vou ver o que o Prem Baba está falando, achei bacana e vou, sei lá, pegar um pouquinho daquilo ali. Aí eu vou lá, escutar o Giridhara e de repente eu vou fazer um negocinho ali. Aí eu vou, sabe, fazer uma ayahuasca. Não, peraí. Você não está fazendo nada, você está fazendo de tudo, não está fazendo nada. Você não se aprofundou e você vai ficar confuso. Porque, apesar das similaridades, os caminhos não são iguais. Então não dá para você simultaneamente fazer um passeio, né, no parque enquanto você vai para o Kouros, enquanto você vai... Uma coisa ou outra, ou você está indo para o Kouros ou você está indo para o parque. Ah não, eu vou um pouquinho para o parque, agora eu vou lá para Loquinhas, agora eu vou... Não, peraí, então você não está em lugar nenhum, né? Você está só rodando assim, né? É exatamente o que a gente faz espiritualmente. Você fica rodando. Em vez de você ir num caminho, você fica rodando. Você vai um pouquinho para cá, aí um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. O que acontece quando você faz assim? Em geral, você não vai a lugar nenhum, né? Você fica, né? Você fica rodando em volta de onde você já estava. Você vai um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Né? Eu estou ainda pertinho de onde eu estava quando comecei. E a gente vê isso. Eu, pessoalmente, já vi isso vezes e mais vezes e mais vezes. Então, essa turma que não se dedica, não avança. Não é maldição minha, não. É simplesmente um fato. Não sou só o mensageiro. É um fato. É um fato. E não sou só eu que falo. Todas as linhas falam assim. Todas as linhas. Eu perguntei para o Prem Baba, estava aqui comigo, falei, vem cá, você já viu isso aí e tal? Os jovens. Ele falou, fica o pessoal que gosta de ser buscador, mas não gosta de encontrar, né? Então você vira um eterno buscador, que parece muito romântico. Ser um eterno buscador, mas não é muito romântico não, é só besteira mesmo. Você tem que ser um encontrador, você tem que buscar e encontrar. Você não vai ficar só buscando, você não vai encontrar nada. Você tem medo de encontrar. Então eu já vi uma turma assim, tem uma turma assim espiritual que não quer encontrar, que acha que encontrar é ruim, porque eles nasceram dentro de um conceito que, não, religião, uma coisa que o cara está lá fechado na história dele, isso é ruim. E eu sou espiritual, então eu não fecho em nada, eu fico só... Não, isso não é espiritual. Isso é um conceito errado. Isso não é espiritual. Isso é só confusão mental mesmo. Então, espiritual é outra coisa. Não tem nada a ver com você não se encontrar e não se firmar, não. Porque nenhum mestre espiritual vai falar que você pode avançar sem se firmar. Porque você tem que se firmar. Você tem que fechar. Você tem que ter o compromisso. Para você ir fundo, para você entrar na cultura, para você ter experiência, para fazer as práticas todos os dias, para você não ter o que eles chamam de linha cruzada, eles usam esse termo assim. Ter linha cruzada. Então a gente tem que encontrar o mestre espiritual, tem que se aprofundar. Aí a coisa fica legal, senão você não vai sair da superfície. Chandramukha Maharaj dá um exemplo hídrico. Ele dá o exemplo do fazer furo para encontrar água. Né? Então você está querendo encontrar a água da sabedoria, né? Do conhecimento espiritual, aí você faz um furinho. Agora eu vou fazer outro furinho. Agora eu vou fazer outro furinho. Você vai encontrar água? Não. Você vai dar um trabalho, vai estragar tudo e você não vai encontrar água. Para encontrar água você tem que fazer. É aqui. Mas você tem que ir lá, tem que descer, 80, 100, 120 metros. Agora encontrei água. Aqui, né? No Nordeste é 900 metros, né? Mas aqui a gente 100 metros a gente já encontrou, né? Então você tem que descer, mas é 80 metros, é um buraco e tanto 80 metros. Então não é você tem que
Então é isso. Significado: quando a escuridão da ignorância é reduzida a cinzas, a perigosa vida da ignorância também é erradicada e o devoto pode trabalhar para o seu verdadeiro interesse próprio com pleno conhecimento. Neste verso, a palavra adhya significa original e indica o mestre espiritual, que é comparado ao graveto sagrado mantido embaixo. Do mestre espiritual, o conhecimento transcendental, assim como o fogo, difunde-se para o discípulo. Assim como a fricção entre dois gravetos produz fogo, da mesma maneira o contato genuíno entre o mestre espiritual, que é o representante de Krishna, e um discípulo sincero, produz o fogo do conhecimento. Ao se refugiar nos pés de lótus do mestre espiritual, o discípulo adquire automaticamente conhecimento perfeito acerca de sua original forma espiritual. Então, um ponto legal aqui é esse aqui, ó. O devoto, tendo erradicado a ignorância, ele pode trabalhar para seu verdadeiro interesse próprio. Foi um termo que Krishna usou uns versos atrás. Porque isso é muito interessante. A vida espiritual significa você ser você. Quanto mais você avança espiritualmente, mais você está sendo você mesmo. E, portanto, mais gratificante, feliz e satisfeito você vai estar. Quanto mais você é você, quanto mais você age sobre o seu verdadeiro eu, mais você vai ficar feliz e contentado. Porque é você. O que acontece quando a gente não está bem, quando a gente não desenvolveu, a gente não se trabalhou, não começou a trilhar o caminho do auto-melhoramento, que depois vira o caminho da auto-realização, quando você não trabalhou a espiritualidade, digamos assim, você não está sendo você. E você está vivendo a vida que não é bem a sua vida, porque não é bem você. Quanto mais confuso você está, quanto menos esclarecido, quanto menos você se conhece, quanto menos você é você, mais insatisfeito, frustrado, ansioso você vai ser. Então, quando você está agindo sobre a falsa ideia que você é o corpo, quando você está agindo achando que raiva faz parte de você, e inveja, e luxúria, e ganância, e você está dando corda para essas coisas e agindo sobre esses efeitos, não é você. E você não vai ser feliz. Não tem como ser feliz, porque não é você. E você está agindo sobre fantasias do que você acha que vai ser feliz. Ah, sim, quando eu comprar uma motocicleta, aí vai ser legal. Ah, não, quando eu tiver aquele negócio. Sabe, não é você aquilo. Então você está construindo reinos de fantasia, você está fazendo planos fantasiosos que não tem nada a ver com você. Aí você não vai ser feliz, aí eles acontecem e você está lá, todo frustrado, infeliz. E infelizmente, na cultura moderna, quando a pessoa fica nessa situação infeliz e frustrada e vazia e esquisita, ela procura a saída mais fácil. Que aí usar um remédio, tomar uma droga, encher a cara. Porque aí, já que não sou eu mesmo, então chuta logo o balde, né? Deixa não ser eu mesmo, né? Porque aí eu tomo um negócio aí que não é eu mesmo. Tomou Rivotril, já não sou mais eu mesmo, então tá tudo bem, né? Fumou lá um baseadão, já tá doidão, então tá tudo bem, né? Não tem nada a ver mais comigo. Né? Toma lá uns whiskinhos e tal, não sei o quê. E até comer carne tem uma parte nisso. Porque quando você come carne, você dá uma embrutecida. É por isso que as pessoas gostam também de comer carne. Porque a carne te afasta de você. Por isso que a gente não come carne. Porque a carne, ela dá um efeito assim de né, solidificar, de empedrificar você um pouquinho assim. Ela embrutece a consciência. Então, sabe, você já não sente, sabe? Então já não... Fica mais fácil você lidar com o fato que você não é você, que você já embruteceu, você está naquela correria da cidade, aquela loucura, e tudo isso está te embrutecendo, você fica durão.
Aí você bebe de Rivotril e álcool e não sei o que, e cigarro. E às vezes até também música funciona nesse sentido. Você bota bastante música, bem alto, toda hora lá, te tira, né, da sua... né, você não pensa tanto. Então esse processo, né, de muita música e de muita droga e de carne, tudo isso ajuda você não ser você e empurrando com a barriga o problema. Mas a gente está falando, não, para com isso tudo. Começa a saber quem é você. É legal, você é bacana, não tenha medo. Comece a se descobrir, comece a se aceitar. Comece a fazer um processo de limpeza que vai permitir você entender quem você é. Né? Só por isso que a gente tem como estilo de vida, não uma pré-condição, mas um aspecto bem recomendável, você parar de beber, parar de fumar, não usar droga. Ser vegetariano, porque tudo isso começa a limpar, e você vai começar a sentir mais quem você é. Mas não tenha medo, sei que no começo a pessoa não quer nem sentir, mas vai sentindo, aceita o processo, vai se conhecendo, vai liberando, e aí tem o conhecimento, tem mais, e aí com isso você consegue ser mais você. No Caminho 3T a gente fala sobre a importância de realizar seu Dharma. Realizar seu Dharma é ser você. É você fazer a ação que é a sua ação, que representa quem você é nesse momento. O Dharma é você se expressando. É a expressão do seu verdadeiro eu, nesse momento. Então você buscar ser motivado pela expressão do seu verdadeiro eu, você valorizar essa busca do seu verdadeiro eu, que é lindo, maravilhoso, divino, tem um eu maravilhoso, tem uma pessoa incrível aí dentro. Né? Você é uma pessoa linda, incrível, única, especial e divina. Você merece sair daí de dentro. Você merece se encontrar, você vai se gostar. E quando a gente começa a se encontrar, aí você começa a sentir melhor a tal da harmonia, da paz, o tal do bem-estar, é você estar com você, é você ficar, olha lá, oi eu. E você começar, olha aqui, sou eu, que legal, né? Eu tô aqui, eu vivo, eu vivendo, eu na ação. Autorrealização, se conhecer, esse é o processo. Alguma pergunta, algum comentário? A gente se empolgou um pouquinho, por culpa de Krishna, que foi um verso legal. Então eu acho que eu não vou fazer o próximo verso, que tem um significado longo. Então a gente vai ter que encerrar por aqui. Alguém não quer fazer nenhum comentário, nenhuma perguntinha, não? Não? Então muito obrigado por você ter paciência. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Uddhava Gita Ki Jai.